Seja muito bem-vindo a mais um programa Triciatados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite nos acompanhe no canal do YouTube, programa Triciatados. Nosso entrevistado de hoje é cheio de adjetivos, mas o que ele prefere, o que ele mais gosta, o que ele mais ama é ser chamado de Professor Elcio do Carmo Ribeiro. Seja muito bem-vindo, meu querido. O senhor que é um dos professores que mais queridos de todos os alunos, principalmente de Direito, né? Vamos falar um pouquinho da sua história, da sua vida. O senhor nasceu em Manaus? Trícia, boa noite para quem acompanha o teu programa. Eu sou um dos que sempre que posso assisto também. E em termos de adjetivo, quando está nós dois, eu prefiro ser chamado de Elcio, porque eu sou teu amigo. Não, então, mas o assim... amigo entre nós dois é o adjetivo maior. Como sou amigo do teu pai, do teu marido, do teu filho. Olha só que beleza. Várias gerações, várias né? gerações. E a família é amiga de várias gerações, né? A gente não tinha nascido ainda, Trícia. É verdade. Nossa, aliás, tem até uma história engraçada, mas isso só com a tua mãe presente. Sim. Né? É muito engraçado, mas assim, a família do professor Elcio é uma das famílias mais antigas e mais queridas do estado do Amazonas, e as famílias já são amigas há várias gerações. Muitas. E Deus quis que no período da pandemia, né, quando a gente estava vivendo um luto grande, o meu filho Luiz Eduardo tenha se encantado com os ensinamentos do professor Elcio. Então, assim... Mas o Luiz Eduardo também é encantador. Teu filho é um ele é príncipe. encantador, né? Sim. E assim, todo mundo sabe que a gente sempre se espelha em um professor. Os professores são grandes espelhos pra gente, né? Eu tive muitos espelhos, né? Concordo, sim. E aí ele, naquele período de pandemia, de luto, tinha perdido a avó, a bisavó, o avô materno, enfim, ele se espelhou, né, na sua trajetória e teve assim como uma mola propulsora, né, para começar muito bem a faculdade. E eu confesso que assisti algumas aulas online e posso confessar a vocês, professor Elcio não é porque é meu amigo, mas ele é encantador de alunos. E o senhor... A gente tentava, né? Porque era algo diferente, algo novo, né? Então, às vezes eu botava uma música e declamava poesia. Poesia. Era, olha, até hoje, lembrando, um período muito duro, né, Trícia? Algo que... Foram 5 pessoas da minha família que se foram, fora os outros que ficaram internados. Algo que me emociona ainda hoje, quando lembro. Então, quando eu me lembro que o Jorge estava internado há 6 semanas, enquanto o senhor estava cuidando... do Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, É uma então, coisa... A gente tinha que rir, né? Era obrigatório. Era alegrar, jogar pra cima. E era uma coisa assim, tipo, você ter todas aquelas crianças, né? Que não são mais crianças, mas pra gente, professor... São, né? Verdade. Todas aquelas crianças que estavam vivendo momentos distintos na vida, muita gente de luto, muita gente com pais hospitalizados, e você tem que entreter, né? Trícia, eu lembro que quando começou a fechar tudo, eu lembro de estar na varanda do prédio com a minha mãe, também tua amiga da tua família. A mãe dele, gente, eu queria tanto entrevistá-la, nem que fosse na cama, porque que mente, que cérebro. Vamos combinar. E aí eu perguntei dela, mãe, e aí? A mamãe é de 34, tem 91 anos. Falei, mãe, e aí? Ela viveu a Segunda Guerra Mundial. Falei, na Segunda Guerra não era assim? Ela viveu a Segunda Guerra Mundial e ela conviveu demais com pessoas ainda traumatizadas pela gripe espanhola, né? Sim, total. Sem contar que meu avô foi preso também, né? O pai dela, o vovô Aristófano. Ah, é? Sim. Aí eu falei, e aí, como é que foi, mãe? Na época ela falou, não, meu filho, igual a isso eu nunca vi. Nossa. Eu nunca vi.
Então foi algo impactante, e eu te confesso que aquelas aulas que o Luiz Eduardo assistiu junto com muitos outros, para mim era novidade, porque eu não sabia fazer nada online, eu tenho dificuldade ainda, e a gente foi aprendendo, fazendo e eu saindo. Confesso que aquilo ali para mim era um bálsamo, porque eu passava o dia todo tentando notícias do pai. E aí ele ficava o dia inteiro num desespero, e aí quando começava, tem a aula do professor Elcio e tal, e era assim, aquela dose, né, de energia para que ele fosse, para que ele tivesse empolgação. Mas, olha, o magistério me diverte muito. Às vezes você tem um dia exausto e eu chego... Não importa qual faculdade que eu leciono, eu chego e muda o astral. Eu acho que o ambiente universitário é um ambiente muito bom. Eu, na UFAM, me atrevo até a cantar, sabe? Sim. Não tenho vergonha de nada. Sim. Então... Uma vez foi muito engraçado, essa entrevista não é sobre mim, mas falando de sala de aula, uma turma que eu já tinha sido professora durante 2 anos seguidos e não seria no 3º ano. Sim. E aí me ligaram dizendo que eles tinham pedido para que eu fosse e tal. Eu falei, bom, eu tenho que pedir autorização para a professora Marina, que é a coordenadora, e porque vocês já fizeram a solicitação, enfim e tal. E não falei nada. Quando foi no dia de começar a aula, né, na véspera, eles estavam ligando, eu não falei nada, e no dia eu bati na porta, e aí fiquei parada na porta e... eu cheguei de frente ao portão, minhas malas coloquei no chão e voltei a abrir a porta. Nossa, mas foi uma graça, porque todo mundo cantando junto. Então, assim, você pode estar num desânimo, mas os teus alunos, eles são um combustível, né, que te dá uma alegria. E eu acho que isso é universal, viu? Porque para mim, foi um privilégio. Eu tive o privilégio de frequentar universidades na Europa, na África, nos Estados Unidos, e todas tinham esse clima assim, bem descontraído, contagiante, pessoas de bem... A energia do jovem é uma coisa que nos alimenta muito, né? Muito. Então, para mim é um bálsamo. Professor, o senhor imaginava que se eu fosse se tornar professor? Veja bem, e aí já... Porque eu e a Trícia, quando nos encontramos, a conversa flui. E você me fez uma pergunta lá no começo, onde eu nasci. Eu nasci em Manaus. Né? A verdade, eu estou perguntando para informar vocês. Lógico que eu sei onde ele nasceu, sei para onde ele foi. Sabe até a casa que eu nasci, né? É verdade. Verdade. Então, eu sempre admirei muito o trabalho de professor. Então, lá no ensino fundamental, no ensino médio, eu tive professores que me chamaram muita atenção. Então, isso eu admirava. E os meus pais sempre me incentivaram muito a praticar esportes. Pois era outra... E aí eu tive professores de atividades físicas que me chamavam muita atenção também. E todos foram muito gentis comigo. Então, eu tenho, assim, alguns bons reflexos de professores que foram meus. Porque a gente imaginando o período que o senhor passou no Rio de Janeiro, dedicado aos esportes e tudo mais... Talvez não fosse tão óbvio que o senhor voltasse para Manaus e fosse se dedicar ao magistério, né? Mas lá no Rio de Janeiro eu já dava aula. Você vai até rir. Eu dava aula de francês e dava aula de jiu-jitsu. O do jiu-jitsu eu sabia, francês, eles têm sempre... É uma caixinha de surpresa. Eu comecei... Aliás, eu conheci o meu marido Jorge, seu amigo, na Aliança Francesa como meu professor. Sim, eu também dei aula de francês. Mas o senhor dava aula na Aliança também? Eu dava aula num cursinho que tinha em Copacabana, France do Jour, do curso. E dava aula particular também de francês. Gente, eu quero falar para vocês que naquela época você podia fazer o vestibular
em 2 línguas estrangeiras, ou o inglês ou o francês, né? É por isso que o francês era tão valorizado. Isso. Hoje... No meu colégio era assim, eu estudei no Colégio Santo Inácio, lá em Botafogo, e gente, você tinha francês o colégio e mais inglês. lindo do mundo. Sempre que eu posso, eu faço uma visita. Eu amo ficar ali que hoje é Casa Firjan, que era a residência dos Gimli, em frente, sentado ali no gramado, olhando o Santo Inácio. Ali são ruas imensas, né? Dona Mariana, Sorocaba, ruas imensas, com casarões que datam da época do Império, né? Então é um lugar privilegiado, de fato. A Casa Firjan era da família Gimli, né? Na Celina Gimli, né? Para ser mais específica. E hoje os gramados ali são utilizados por mães com bebês e tal. E eu gosto de ficar sentada lá. Às vezes eu tenho consultas médicas ali em Botafogo e tem um intervalo entre uma e outra. E olhando o Santo Inácio, porque o Santo Inácio é uma obra-prima. Além de ser uma escola que... por gerações e gerações formou as melhores cabeças do Rio de Janeiro, né? Uma escola tradicional, né? Não, mas assim, a maioria das escolas tradicionais no Brasil inteiro perderam muito da questão da pontuação do Enem, enfim. Sim. E ela não. Ela é uma escola que não caiu. Tanto Santo Inácio quanto São Bento e Santo Agostinho. 3 escolas assim. Né, se mantiveram. Porque, por exemplo, a gente tem, né, o São Luís, que é da mesma rede em São Paulo, mas o São Luís não consegue mais ficar entre os primeiros, né? Mas se você observar, os jesuítas, eles sempre foram muitos devotados ao intelecto. Pois é, mas olha, em São Paulo, o Colégio São Luís, ele perdeu a sede na Avenida Paulista por conta de dívida de tributos, né? Uma série de fatores. Então, às vezes acessibilidade, estacionamento, isso tudo é uma outra realidade. Como aqui em Manaus tem um prédio belíssimo, lindo, que eu vejo se acabando, o prédio do Dom Bosco, onde eu estudei também. Ai, nem me fala. Nem me fala. Que ali dá... Aliás, não é o prédio do Dom Bosco, é a rua inteira. Instalação, sim, né? Verdade. Que dá uma tristeza, uma dor do coração, porque aquela praça na frente do Dom Bosco era lindíssima também. Eu já fiquei muito triste quando fizeram a reforma na igreja. Construíram a igreja. Eu confesso a você que eu não teria alterado, né? Porque aquilo ali fazia parte, lógico, não era tombado, mas fazia parte da nossa história. Sim. Né? Não poderia ter sido alterada da maneira. Não que a igreja não tenha ficado muito confortável, mas alterou as características históricas, né? Não, a igreja do Dom Bosco era linda, só que ela foi destruída e construída uma nova numa época, desculpa, não, imagina, que você não valorizava a arquitetura que tinha na cidade. Então parece que o novo, o caixote, o moderno era que tinha que dar o direcionamento. Que pena, quando você vê fotos da igreja antiga, você diz, poxa, por que tiraram essa igreja? Não que a nova, essa igreja, a igreja do Bosco é muito bonita, é confortável, como você falou, ela fica assim, ela forma como se fosse um anfiteatro, né? De todos os lugares você vê o altar. Mas poxa... Ela tirou ali o lugar de um patrimônio histórico, né? Sim. Agora, professor, a gente precisa de um intervalinho comercial e a gente volta já. O governo do Amazonas lançou o Refis 2025, a melhor oportunidade para você ficar em dia com seus débitos e voltar a ter crédito. Aproveite essa chance para regularizar a sua situação. Até 95% de desconto em multas e juros para negociações de PVA, ICMS e TCMD e também para contribuições a fundos estaduais. Acesse cefaz.am.gov.br e inscreva-se. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.
voltando aqui nesse segundo bloco com meu queridíssimo amigo, professor Elcio do Carmo Ribeiro, um dos professores mais amados de toda a juventude amazonense. Mas nós falávamos até então do Colégio Dom Bosco, dos colégios tradicionais, e o senhor estudou nos dois dos mais tradicionais colégios brasileiros, o Dom Bosco aqui e o Santo Inácio no Rio de Janeiro, né? Formação religiosa, não sei como eu não saí padre, porque depois eu estudei na PUC do Rio de Janeiro. Eita, gabaritou. Mas o primeiro curso que o seu fez na PUC foi... Sociologia. Sociologia, né? Então, depois eu fiz junto. O primeiro curso que eu fiz universitário foi Direito, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a gente chamava de Nacional, até hoje. Sim. Nacional. E... 6 meses ou um ano depois, eu fiz vestibular para a PUC para fazer Sociologia. Mas, professor, o que lhe inspirou a estudar Sociologia? Olha, Porque geralmente as pessoas faziam o contrário, né? Entravam em Sociologia e depois iam para o Direito, entravam em Filosofia e depois iam para o Direito. Eu fiz um caminho um caminho único, né? Um caminho só seu. Olha só, justamente você falou de filosofia, eu comecei estudando Direito na Nacional, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu adorei as aulas do professor Maciel, olha lá, lembro o nome do meu mestre. Eu também lembro do nome de todos os meus professores. Que era meu professor de Sociologia 1 e Sociologia 2. Depois a gente ainda tinha Sociologia Jurídica. E aí foi isso que me impulsionou a estudar Sociologia. Eu falei, não, eu quero aprofundar esse assunto. Eu fui estudar Sociologia na PUC. 6 meses depois. E bem mais tarde, isso aí anos depois, eu também me encantei com as aulas de filosofia lá na UFRJ. Eu sou formado também em filosofia aqui na Universidade Federal do Amazonas. Gente, vamos lá. Ele é filósofo, sociólogo, advogado, mestre de jiu-jitsu, ele é skatista, ele é... que mais? Eu posso falar uma surpresa. Agora tome conta do microfone que eu vou ficar caladinha, porque... Não, que é isso. Segunda-feira dessa semana, eu tenho 4 skates. Eu fui tentar comprar o 5º, porque eu queria um skate pequenininho. Os meus skates são ali, aqueles skates de pista e tal. Eu não tenho nenhum longboard, eu não tenho nenhum skate elétrico. E aí eu fui tentar comprar um skate bem pequeno que eu tinha visto. E eu lembrei dos anos 70, quando eu andava de skate e tal. Eu digo, vou comprar do tamanho do meu. Eu fiquei frustrado, porque eu fui lá onde eu vi, não tinha mais, eu não pude comprar. Aqui em Manaus? Não tem mais lá ali no Beco do Comércio e tal, aquela loja especializada em skate? Não é. Hoje, uma loja especializada em skate que tem em Manaus chama-se Marreco Skate, que fica, sabe onde? Em frente aos Isas, onde eram os Isas, na 24 de maio. E eu liguei para o Marreco, inclusive o dono, que um dos meus skates foi ele que fez, e ele falou, Elcio, eu estou fechando a loja. Eu digo, nossa, que tristeza. Marreco. Marreco, repensa, Marreco. Repensa, porque olha só. Vou mandar para ele essa... Repensa, Marreco, porque assim, vamos lá, a gente já teve várias modas do patinete, várias modas do skate, e tá voltando com força total o skate, né? Mas é justamente isso, talvez porque você vai encontrar muito skate em supermercado, em qualquer loja, de uma linha de produção fordista, né? E lá dele é bem especializado, é coisa de qualidade. Isso não é skate, esse que você vai encontrar em outro lugar, não é skate para praticante, para amante, isso é skate para criança, Marreco. Marreco, repensa, Marreco. Isso, vamos lá. Vamos lançar a máxima do Marreco. Isso, vamos subir a hashtag Fica Marreco. Mas, professor, falando nisso... Agora é muita ousadia, né? 62 anos andar de skate, eu tenho cada vez mais cuidado, mas eu continuo andando. Era isso que eu ia lhe falar, né? Sim. Tipo assim, o senhor
tem uma idade cronológica que não combina com a sua idade física, né? Nem mental. Enfim. Se eu tenho 25 anos de idade... O problema é que o corpo reclama. Não reclama. Aí ele chega comigo e fala, não, é porque eu estou precisando perder 1 quilo, porque o meu peso padrão... Professor, pelo amor de Deus, quem é que tem o seu corpo na sua idade? Não existe isso. Outro dia, a gente tem que refletir sobre isso, sobre o que a gente quer da vida, né? Uhum. Em julho agora, eu estive com a minha mulher, a Jaque. Um beijo, minha querida amiga beijo. Jaqueline, amiga aí, ainda de época de escola. Nós estivemos no Chile. Uhum. E aí, eu sou apaixonado por esqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, e aí eu fui esquiar. Convidem o professor Elcio para qualquer esporte, qualquer sim. que ele vai. Eu fui esquiar e machuquei o ombro. E aí me falaram, pô, mas tu não é mais garotão. Eu digo, mas, poxa, eu fiz com cuidado, foi tudo direitinho e machuquei o ombro. Tô até hoje machucado. Mas, professor, esqui... Foi em julho. Esqui é muito traiçoeiro, né? É completamente diferente do skate. Gente que é... Eu acho que se você fizer o beabá, for numa pista verde e tal, você não tem muita... Não, o skate você pode encontrar uma pedrinha no meio do caminho e travar a roda, né? Isso pode ocorrer, né? Mas eu sempre gostei. Pensando bem, realmente... Eu tentei fazer uma surpresa para a Jaque, a última vez que nós fomos ao Rio, porque um outro esporte que eu pratiquei, eu ainda tenho a minha asa delta, mas e aí eu combinei com um amigo, falei, olha, eu vou levar a Jaque e a gente na hora vou dizer já que é para você decolar. Gente, não. E aí ele falou, ele topou, foi tudo certo. Só que ele chegou e falou, Elcio, tem um problema. Agora, a Associação de Voo Livre, depois, eu acho que está certa, você tem que assinar um contrato, isso ainda na sede da associação que fica ali em São Conrado, né? Antes de subir, você tem que assinar esse contrato. Então não vai dar para fazer essa surpresa, ela vai ter que... Aí quando chegou lá, ela falou, não quero não. Aí frustrou. Ia ser uma surpresa para ela dar um voo. Aliás, que é algo bonito. Outra coisa que eu gosto de fazer no Rio de Janeiro é sentar ali em São Conrado, e assistir o pessoal, né? E você vê que você já subiu lá na rampa, na Pedra Bonita, não? Não tem quem me faça. Não, mas eu só prezo ver. muito a minha vida. Não, eu não estou dizendo para você voar. É porque... subir sim, mas voar não. Então, quando você sobe, a minha mãe já subiu comigo, meu tio Flávio já subiu comigo. Então, quando você vê 50 decolagens, 50 pousos, você vê, não, realmente se fizer o beabá, tá tranquilo. Mas eu não sei o que acontece com o amazonense, que tem uma tradição de amazonense se espatifar ali, que é uma coisa impressionante. Eu sei até de quem você está falando. Quando se tem notícia de acidente ali, pode contar que é amazonense. Sim, eu não sei o que acontece. Eu acho que a gente é de nadar, não é de voar. Eu acho que os acidentes que ocorreram houve desrespeito às normas que não foram. Muitas vezes, Trícia, o que ocorre? Quando você faz um esporte chamado esporte de ação, né? A tua performance vai aumentando e aquela sensação de autossuficiência vai aumentando também, isso é perigoso. Aí é que ocorre os acidentes. Mas eu também acho que ocorre muito acidente com o turista, aquela pessoa que ela não é o atleta. Ela é a pessoa que sonhou a vida toda, que viu o Menino do Rio, que viu Garota Dourada, que viu os filmes da minha querida professora Yoya Urtz, que é a roteirista da maioria desses filmes dos anos 80 e 90, que é minha professora de roteiro, com quem eu compartilho meus escritos. Eu hoje tomei café com um cinegrafista, Heraldo Daniel, que fez um longa belíssimo chamado O Clã das Jiboias, que trata, e foi filmado aqui em Manaus, em Belém do Pará, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e na cidade do Rio de Janeiro, fala a história do jiu-jitsu na Amazônia. Então, tal qual tua professora roteirista, eu também aprecio aí eu já, inclusive, assisti a esse documentário há alguns anos, talvez.
se eu não estou enganada, mas onde está disponível, professor, para eu reassistir? Tem um portal que vai passar o filme grátis durante um tempo, chamado Somos Amazônia. Olha, gente, uma outra dica que o professor Elcio do Carmo Ribeiro sempre nos dá dicas maravilhosas. Então, no portal Somos Amazônia, vocês conseguem assistir essa obra-prima, né? Do Heraldo Daniel. Da história do jiu-jitsu. Inclusive, o senhor trouxe, né, o fundador do jiu-jitsu, um período Reison Gracie. Reison Gracie hoje é o patriarca da família Gracie. Ele e padrinho da minha filha, muito querido, alguém da família, né? O Reison é um irmão. Porque vocês são muito próximos, né? Sim. Aliás, tem uma tradição muito grande da sua família. Uma ligação muito grande da sua família com a família Gracie, né? Muito grande, começou lá atrás com o meu primo irmão, Arthur Virgílio, né? Do Carmo Ribeiro Neto. Que era amigo do Reison, do Hollis, do Carson, como eu me tornei também amigo da família. Enfim. Isso começou a gênese, a sementinha foi o Neto. E aí toda a família fez jiu-jitsu. Neto, Júlio, Ricardo, eu, meu filho é campeão europeu de jiu-jitsu, meu netinho, todo mundo pratica jiu-jitsu na família. E minha irmã, todo mundo. O Neto é o quê? 20 anos mais velho que o senhor? 20 anos. Então, quer dizer, antes, né, do senhor se aproximar, já tinha 20 anos de laço de relacionamento. Então, realmente, vocês são muito próximos, né? Sim. Agora, professor, de todos os esportes da sua vida, o jiu-jitsu seria aquele que lhe definiria mais? Não, eu gosto muito de praticar esportes, Trícia. Então, o que eu pratico com mais constância é o jiu-jitsu. Mas antes mesmo, eu treinei judô com o professor Armando Gimenez, talvez você tenha conhecido, o André, Armandinho. E antes de treinar jiu-jitsu, eu andava de patins, que depois fui fazer patinação no Flamengo, patinação artística, e andava de skate. Então, tá aí, eu cresci no meio esportivo. Esse rapaz, ele pode ser professor de qualquer coisa. Ele é um professor, como a gente pode dizer, um professor universal, digamos assim. Infelizmente, nosso tempo acabou, professor. É sempre tão rápida a sua entrevista. A próxima vez a gente vai falar de Portugal. Não, mas podemos combinar de eu ir lá na sua casa, conversar com a sua mãe. Convidadíssimo. Então, olha, nossa próxima entrevista vai ser na casa do professor. Na casa da minha mãe. Sim, mas... também. A gente nunca deixa de chamar de nossa casa. Não, tem meu quarto, eu tenho um quarto lá. As minhas medalhas estão todas lá. Olha que bacana. Gente, agradeço a audiência e até o próximo programa. Agradecendo muitíssimo ao professor Elcio. Eu que te agradeço, Trícia. Obrigado também. Obrigada.